Senhoras e senhores, muito bom dia. Meu nome é Paulo Garrefa e atuarei como mestre de cerimônias. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Damos continuidade ao Global Agrobusiness Forum 2016, uma realização da Sociedade Rural Brasileira, Datagro, Abramilho, ABCZ e Citrus BR, com a organização e curadoria da Datagro. Este encontro conta com a presença de autoridades, empresários, lideranças e especialistas de 40 países. E todo o seu conteúdo está sendo transmitido na íntegra, ao vivo, através do Canal Rural e Agrotendências TV. Também pela internet, através dos canais GAF, ABCZ, Infomoney e Scott. E também nas mídias sociais. Das discussões e debates do Fórum, resultará um documento resumindo diagnósticos e recomendações. Este documento é o Consenso do Agronegócio, que será distribuído para chefes de estados, ministros, representantes das principais entidades do setor, CEOs de empresas globais envolvidas na cadeia de produção, comercialização e financiamento da agricultura e do agronegócio mundial. O Consenso do Agronegócio também será disponibilizado dentro da Academia GAF. Agradecemos em particular o patrocínio master da Apex, a participação especial da Monsanto, os patrocinadores Bradesco e DEAG. Agradecemos todos os colaboradores. Agradecemos o apoio das organizações internacionais, FAO, do café, das rações, do açúcar, dos grãos e da saúde animal. Agradecemos e registramos o apoio oficial dos governos dos seguintes países: Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Singapura, Israel, França, Portugal, Moçambique, Nova Zelândia, União Europeia, Estados Unidos e Brasil. Agradecemos também o apoio oficial dos governos dos seguintes estados e províncias: Manitoba e São Paulo. Este evento tem o apoio da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. O Global Agrobusiness Forum 2016 firmou parceria com 11 universidades, o que permite que, neste instante, o evento esteja sendo transmitido aos alunos através do portal na internet e pelo canal rural. Agradecemos todos os apoiadores institucionais. Agradecemos também o apoio das câmaras e arranjos produtivos. E prestamos especial reconhecimento aos parceiros oficiais de mídia, Canal Rural, Dinheiro Rural, Infomoney e Universo Agro, e a todos os demais parceiros de mídia que colaboraram para a comunicação e a divulgação em diferentes regiões do globo. O Global Agrobusiness Forum 2016 é uma realização da Sociedade Rural Brasileira, Datagro, Abramilho, ABCZ e Citrus BR. Solicitamos a todos que mantenham desligados ou no modo silencioso os seus telefones celulares, evitando o uso dos aparelhos enquanto estiverem neste auditório. Todo o conteúdo do evento tem tradução simultânea em português, inglês, francês e espanhol. Os participantes que desejarem usar os equipamentos de tradução devem solicitar seus fones na entrada da plenária. Disponibilizamos também espaço de chapelaria, localizado ao lado da escada rolante, para todos os participantes, onde poderão deixar guardados os seus pertences de valor. Senhoras e senhores, abrimos os trabalhos desta manhã com o 6º painel do GAF 2016, painel denominado Produção Sustentável de Proteína Animal. Para começar este painel, solicitamos a presença do moderador,
senhor Luiz Cláudio Paranhos, presidente da ABCZ. E para compor a mesa de debates, convidamos Luiz Oswaldo Barcos, representante regional das Américas na Organização Mundial de Saúde Animal, na França. O senhor Geraldo Bueno Marta Júnior, da Embrapa Labex, nos Estados Unidos. E Marcos Molina, presidente do Conselho Administrativo do Marfrig Global Foods. Informamos a todos que este painel terá duração de 60 minutos. Perguntas com identificação poderão ser enviadas pelos presentes por escrito ou oralmente, utilizando os microfones disponíveis na plenária. Também perguntas pelo aplicativo GAF 16 para os participantes em outras localidades. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Luiz Cláudio Paranhos. Bom, muito bom dia a todos. Para a gente é uma grande honra estar aqui. Gostaria de começar agradecendo e cumprimentando o Cesário e o Plínio, que nos deram essa oportunidade, né, da ABCZ integrar com a realização deste evento, desse magnífico evento. E agradecer também o apoio dos parceiros da Sociedade Rural Brasileira, o Gustavo, da Abramilho, o Sérgio, e do Citos BR, o Ibiapaba, que estamos juntos aí nessa empreitada. Bom, a ABCZ é uma entidade que tem 82 anos, ela é a delegada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para realizar o registro genealógico das raças zebuínas, o melhoramento genético e a promoção das raças zebuínas. E eu queria falar rapidamente um pouco sobre a ABCZ, já que a gente tem esse grande desafio de contextualizar a pecuária atualmente no país. Então, nossa entidade é uma entidade que tem 340 colaboradores, dos quais 105 técnicos de campo, que realizam 13 mil visitas a propriedades rurais no país. Então, é uma entidade que conhece bem esse país de 200 e poucos milhões de cabeças, das quais cerca de 80% com forte influência das raças zebuínas. E a gente tem um programa também de melhoramento genético, o PMGZ, que é o maior programa de melhoramento genético em raças zebuínas do mundo, que conta hoje com cerca de 13 milhões de animais avaliados. Melhoramento genético, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, fundamental quando você quer ter uma pecuária mais sustentável, mais competitiva, uma pecuária moderna. E dentro desse conceito, né, de evolução que a gente tanto viu ontem do agronegócio em geral, eu acho que o Geraldo vai falar um pouco sobre isso. A pecuária ela se coloca também como destaque nesses últimos 40 anos, a evolução da pecuária no país, seja pela genética, seja pela nutrição, seja pelo manejo, ela se deu também com grande força, com grande importância. E esse é o nosso desafio aqui hoje, mostrar que a nossa pecuária, que a produção de proteína brasileira, ela avançou e avançou muito nos últimos anos. Para quem considerava que era uma atividade simplesmente de expansão horizontal, nós vamos ter esse desafio de mostrar que ela é muito mais que isso. Hoje os grandes projetos, os exemplos de projetos pecuárias modernas e competitivas, eles são exemplos para o mundo, né? Não é à toa que a gente já tem a liderança do mercado mundial de exportação de carne. Nós já somos o segundo maior produtor, né, de carne. Nós estamos produzindo aí cerca de 35 bilhões de litros de leite. E isso tudo se deve ao trabalho dos produtores rurais, sempre muito bem embasado tecnicamente, através dos programas de melhoramento e de todas as tecnologias disponíveis que hoje são inseridas no sistema produtivo. Mas já para começar as nossas discussões, e para também subsidiar todos nós aqui
na conversa que a gente vai ter, eu vou convidar o Geraldo Marta, pesquisador da Embrapa, à frente do Agropensa, e agora com desafios internacionais, está lá em Washington, fazendo um trabalho espetacular pela Embrapa, para fazer a palestra dele e em seguida a gente volta à discussão. Geraldo. Bom, meus caros, muito bom dia. Em nome da Embrapa, eu gostaria de agradecer muitíssimo a comissão organizadora pela lembrança do nome da nossa equipe, essa oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando alguns dos resultados, mostrando algumas das reflexões que nós estamos fazendo nessa parte de sustentabilidade da pecuária. Por que proteína animal é muito importante? Eu não vou entrar aqui, esse é o único slide, que isso aqui já foi bastante trabalhado ontem. Essa figura que está à esquerda de vocês, na verdade, ela foi apresentada de uma maneira muito mais atraente pelo Marcos Yankee ontem, né? Mas o ponto central é que é o seguinte: nós temos no mundo, para as próximas décadas, um grande desafio ligado ao quê? A uma população maior, uma população que ela passa a ser mais envelhecida, uma população que ela é progressivamente mais e mais urbana, mas é uma população com uma perspectiva de aumento de riqueza. E conforme a gente começa a mover países que estavam numa faixa de renda menor para uma faixa de renda maior, começa a haver uma demanda enorme por alguns produtos como proteína animal, quer seja na forma de carnes, na forma de leite, frutas e assim por diante. Um pequeno exemplo aqui mostra como que, no caso das carnes, na Ásia, as evoluções têm ocorrido no período de 71 a 2011. Ou seja, um período bastante de forte crescimento das carnes. Foi comentado no último painel de ontem uma outra informação muito importante, no que diz respeito... Super obrigado. Foi comentado ontem uma outra informação bastante relevante, no último painel, que quando a gente analisa a sustentabilidade, a gente tem que entender que sustentabilidade tem uma dimensão múltipla. O que isso quer dizer? Existem algumas dimensões que são muito bem aceitas dentro da sustentabilidade. Um lado ambiental, um lado social, um lado técnico-econômico. Mas o que passa é que, como ela tem essa dimensão múltipla, se eu foco em apenas uma dessas dimensões da sustentabilidade, eu não tenho, de fato, uma sustentabilidade no seu sentido amplo. No melhor dos mundos, eu queria ter uma situação ganha-ganha. Eu ganho em todas essas dimensões. Mas, muitas vezes, no mundo real, isso não é suficiente. Quando isso não é suficiente, a gente tem que começar a traçar estratégias, pequenas perdas, grandes ganhos. Pequenas perdas no lado econômico para grandes ganhos no lado ambiental, pequenas perdas no lado ambiental para grandes ganhos no lado econômico, no lado social. E como é que a pecuária se comporta nesse sentido? Esse daqui é um raio-x do que aconteceu, quais foram os fatores explicando o crescimento da pecuária nacional nos últimos 50 a 60 anos. Na verdade, no período de 50 a 2006, que é onde a gente tem informações do Censo Agropecuário. O ponto importante a considerar aqui, primeiramente, é o quê? Que a produção de pecuária no Brasil, que é mais de 90% exclusivamente a pasto, é o resultado da área de pastagem e da produtividade animal. Quando a gente faz a decomposição do que foi a contribuição de expansão de área de pastagem e qual que foi a contribuição de produtividade nesses últimos 50, 60 anos, nós encontramos que quase 80% do crescimento na produção pecuária no Brasil foi explicado por ganhos de produtividade. Menos de 21% foi explicado pela expansão da área de pastagens. Outra informação importante é que a produtividade em pastagens, ela não é taxa de lotação somente. Ela é taxa de lotação e o desempenho animal. É fácil entender esse conceito. Imaginem que vocês têm 1,5 cabeça por hectare,
cada cabeça ganhando 100 quilos por ano. 1,5 vezes 100, a produtividade é 150 quilos. Agora, imaginem que vocês têm apenas uma cabeça, mas essa cabeça ganha 180 quilos por hectare. Vejam, 1 vezes 180, 180. A taxa de lotação pode levar a visões equivocadas, às vezes. Bom, e quando a gente faz a decomposição também da produtividade nesses últimos 50 anos, o que nós encontramos? Que o desempenho animal explicou cerca de 40%, e os ganhos em taxa de lotação explicaram cerca de 60%. Taxa de lotação é o número de refeições, é a quantidade, a produção de forragem. Desempenho animal, aqui entra toda a parte de genética, entra toda a parte de nutrição, entra a parte de sanidade animal. O ponto fundamental disso tudo é que quando a gente muda a tecnologia, quando a gente aumenta a produtividade, a gente gera o chamado efeito poupa-terra. O que seria esse efeito poupa-terra? É mais ou menos assim. Imaginem que hoje vocês têm uma tecnologia para milho, na qual vocês produzem 3 toneladas por hectare. Se vocês querem produzir 9 toneladas por hectare, vocês precisariam de 3 hectares desse, cada um produzindo 3 toneladas por hectare. Mas vocês mudaram a tecnologia e agora vocês produzem 9 toneladas por hectare. Então, em vez de 3 hectares, agora você precisa de apenas 1 hectare. E, em relação à tecnologia antiga, você acabou poupando ou deixando de utilizar 2 hectares. Traduzindo isso para os ganhos de produtividade na pecuária, o que vocês encontram? Que a pecuária, ela poupou mais de 500 milhões de hectares nessas últimas décadas. O que é isso? É mais ou menos assim. Por causa dos ganhos de produtividade na pecuária, nós poupamos uma Europa, um continente europeu, nos últimos 50, 60 anos. Mas como que as coisas aconteceram? Porque a gente sempre escuta falar que o aumento da área de pasto é o fator primordial. E o que a gente encontrou, que ao longo dos anos, isso é verdade, até meados da década de 80. Ou seja, aquelas pessoas que ficam afirmando que a pecuária cresce às custas da expansão de área de pastagem, elas pararam em meados da década de 80. Porque daí para frente os ganhos de produtividade foram violentos. Como que foram esses ganhos? De 50 até mais ou menos 75, a produtividade na pecuária praticamente não existiu. Foi alguma coisa da ordem de 0,3% ao ano. Muito pequeno. De 75 a 95, a coisa melhorou bastante. Ela passou a ser a produtividade da ordem de 3,3% ao ano. É uma produtividade significativa. Mas nesse período mais recente, dos últimos 15, 20 anos, o ganho de produtividade foi da ordem de 6,64% ao ano. Isso é muito. E um ponto importante é que, nesse período em que a pecuária teve maiores ganhos de produtividade, o desempenho animal explicou 2/3 do ganho da produtividade. Ou seja, se nesse período recente vocês focarem exclusivamente na taxa de lotação, aí a coisa fica complicada, porque vocês só vão estar sendo capazes de capturar 1/3 dos ganhos de produtividade. E, às vezes, a gente escuta alguma argumentação no sentido, mas é claro que tinha que crescer a produtividade, porque era tão ruim que não tem jeito, tem que crescer mesmo, né? Então, como é que foi o estudo comparativo? Década de 50, as principais lavouras de pecuária, todos base 100. Como é que é a situação que nós vemos hoje? A pecuária não está deixando ninguém para trás. A agricultura brasileira não deixa ninguém para trás. Quando a gente está falando de ganhos de produtividade na agricultura brasileira, está sendo uma produtividade agregada, tanto na agricultura como na pecuária. Mas tem um ponto importante. Isso refletiu a adoção de tecnologia, e o que esses gráficos estão mostrando aqui, essas linhas aqui, ó, a linha preta, vermelha e verde, vocês veem que as linhas, um salta o outro, mas sempre nessas últimas 2, 3 décadas, muito próximo de zero. Isso é o tanto de incentivo que o pecuarista brasileiro recebe para produzir. Zero, quase. Um pouquinho acima.
O que isso significa? Se ele não está recebendo incentivo, se ninguém está pagando a produção por ele, ele só vai adotar uma tecnologia quando ele perceber que aquela tecnologia vai pagar e vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Vejam, a percepção não necessariamente vai refletir a realidade. E aí a importância de todo esse trabalho de comunicação para melhorar a expectativa, as percepções nesse sentido. Aí vem a questão ambiental que foi comentada ontem. Eu não vou entrar nesse ponto, que já foi bastante estressado. O Brasil talvez seja a única potência agrícola no mundo que tem mais de 60% do seu território, que é uma coisa gigante. É maior, inclusive, um pouquinho do que a área continental dos Estados Unidos. Mais de 60% desse território gigante ainda preservado. Mas nós temos também a questão da água. A água traz algumas questões interessantes. Um primeiro ponto mostrado nesse gráfico superior à esquerda é aquela distribuição clássica da água, mostrando que a agricultura geralmente tem uma participação maior no consumo de água. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem quase 15% de água no mundo. E aqui eu não sei se vai ficar bem o slide, mas está mostrando que o Brasil tem um consumo de água que é de cerca de 10%, 12% do consumo de água na China e nos Estados Unidos, que também são países grandes. Ou seja, apesar do Brasil ter esse mundo enorme de água, nós consumimos pouca água. Mas vem algumas críticas à pecuária, dizendo que para produzir pecuária a gente gasta muita água. Daí tem aqueles cálculos quilométricos, né? 15 mil litros de água. E isso está incorporando o quê? Está incorporando, entre outras coisas, a produção forrageira que precisa ser produzida. O boi, quando ele está no pasto, para vocês terem uma ideia, a matéria seca daquela forragem é 20%, 22%, o resto é água. Então, consome uma água que está ciclando, que está fluindo. E é exatamente que a leitura cuidadosa dessas análises, dessas métricas, revelam. No caso mundial, na pecuária, cerca de 94% é a chamada água verde, água da chuva, água que está ciclando no ciclo hidrológico. No caso da pecuária brasileira, esse valor é de 98%. Não deixa de ser interessante que, pela essa lógica de água, a gente poderia falar que a pecuária brasileira é verde, né? Porque 98% é água verde. Mas tem uma comparação que é ainda mais fundamental que essa. O pasto, por exemplo, no Cerrado, não surgiu lá do nada, existia alguma coisa antes do pasto, existia, por exemplo, o Cerrado. Então, uma análise mais cuidadosa, ela precisa considerar qual que era o balanço de água no Cerrado, vis-à-vis o balanço de água no pasto que eu implementei lá. E os trabalhos da nossa equipe no Centro de Cerrados, liderados pelo Dr. Lima, têm mostrado que, na verdade, não tem diferença no balanço hídrico do cerrado para a pastagem. Na verdade, até a pastagem pode ser um pouquinho melhor. Ou seja, essas discussões precisam levar isso em questão. Porque se eu tirasse, por exemplo, a pastagem do cerrado, via de regra, para botar cerrado novamente, talvez eu não tivesse nenhum ganho em termos de balanço hídrico, mas eu teria um monte de prejuízo em termos de geração de emprego, em geração de renda, em geração de bem-estar para a população brasileira. Tem uma outra questão relacionada com a questão de emissões de gases de efeito estufa. Ontem foi comentado um pouco, e esse é um aspecto fundamental. O Brasil tem cerca de 170 milhões de hectares, e essa pastagem ela é capaz de capturar carbono da atmosfera e armazenar esse carbono no solo. Ela está mitigando esse carbono no solo, mas no que ela armazena esse carbono do solo, aumenta a matéria orgânica, que, por sua vez, é a vida de solo tropical. A gente não produz se não tiver matéria orgânica. Bom, isso não está sendo computado. E aí tem uma questão interessante. Esses ganhos de desempenho animal que a gente tem tido na pecuária também, eles reduzem a intensidade de emissão. Hoje, a gente emite mais ou menos metade de metano do que se emitia na pecuária 40 anos atrás. Também essa trajetória não é computada. Aqui eu estou trazendo para vocês um efeito gráfico. Isso daqui é o Triângulo Mineiro, é uma região bastante importante. Por quê? Porque ela sofre pressão de lavouras de cana de São Paulo, pressão de lavouras de soja que vem do Cerrado. E está mostrando como que seria o quadro para uma pecuária que está tendo a taxa de lotação registrada de cada município com ganhos da ordem de 120 quilos por cabeça por ano,
como que seriam essas mesmas emissões num limite onde o ganho é da ordem de 175 quilos por cabeça por ano. Mostra o potencial que, não só eu saindo de uma baixa produtividade para uma alta, eu não apenas aumento a receita, mas eu também reduzo significativamente as emissões. Meu tempo está quase acabando, mas eu tenho que passar só algumas últimas mensagens. O lado social da pecuária. Isso aqui já foi comentado antes, a agricultura como uma geradora de emprego, no caso da pecuária, é algo em torno de 7, 8 milhões, é muita coisa, é muito emprego sendo gerado. Mas uma coisa interessante por trás da agricultura brasileira é que, por causa desses ganhos de produção muito acima do consumo doméstico e das demandas de exportações, os preços reais descontadas as inflações, eles despencaram. Agora, vejam só, o principal momento de queda foi exatamente nos anos 70, anos 90, onde 40% da receita, 40% dos recursos das famílias brasileiras eram destinadas à alimentação. Essa queda drástica abriu espaço, abriu orçamento nas famílias brasileiras para comprarem mais geladeira, para comprarem mais carro, para girar outros setores da economia. E um ponto muito importante é que, nos últimos anos, o preço real da comida paga pelo brasileiro descontado à inflação é da ordem de 50%, 60% do que ele pagava 4 décadas atrás. Ou seja, o brasileiro está consumindo melhor e ele tem acesso a uma proteína de alta qualidade, porque a gente é capaz, um dos únicos países do mundo que é capaz de ter carne bovina disponível, inclusive para os estratos mais pobres da população. Um outro ponto muito importante, avançando um pouquinho no meu tempo, mas isso daqui a gente tem que entender. Informações importantes. A taxa de analfabetismo na pecuária, ou de um nível muito fundamental de educação, tem caído a ritmo bastante interessante, tem caído forte. E, por outro lado, o nível nos estratos maiores de educação tem aumentado. Isso significa que o trabalhador na pecuária ele está se tornando potencialmente mais qualificado para absorver tecnologias mais complexas. Isso é bom. Um outro ponto positivo, em adição à adoção de tecnologias mais complexas, é que, inevitavelmente, isso vai acabar pressionando os salários. E, como em todos os outros setores da economia moderna, as demandas por automação vão aumentar, as demandas por mecanização vão aumentar. E, pela ótica social, esse é o último slide, antes de eu partir para as conclusões, é muito importante a gente olhar essas informações. Esse daí é o Producer Support Estimate, as estimativas de suporte aos produtores rurais. O Brasil está aqui em verde, então o que se nota é que até o final dos anos 90, havia uma transferência de recursos da agricultura, principalmente para a indústria. E hoje nós temos um pequeno ganho, mas via de regra abaixo de 5%. Na média desse período, os incentivos para a agricultura brasileira foram de 1,6%. O Brasil fez essa revolução tecnológica praticamente sem incentivos, e isso é muito bom, porque isso deu uma musculatura muito forte para o país, e é por isso que a gente consegue ser tão competitivo hoje. Concluindo, um ponto importante, fala-se muitas coisas, a gente precisa aprender olhar os fatos e ver os dados da maneira como realmente eles são. E o caso da pecuária tem mostrado, assim como a agricultura, que a gente está crescendo principalmente com base em ganhos de produtividade. Puxando o lema do que nós temos hoje nesse GAF 2016, já é uma trajetória de décadas na pecuária que nós estamos fazendo mais com menos. Agora, ainda que a pecuária já esteja trilhando um caminho de sustentabilidade nas últimas décadas, nós não podemos esquecer que há um espaço muito grande para se fazer mais. E a gente deve percorrer, deve perseguir esse caminho de se fazer mais. Um outro ponto muito importante, em adição às oportunidades para expandir a produção agrícola, é que, como nós mostramos, o setor é bastante exposto ao mercado. E isso significa que as tecnologias só vão ser adotadas se elas se pagarem. Eu já estourei muito meu tempo, eu não vou passar aqui, mas é só um pequeno lembrete dizendo exatamente isso. A adoção de tecnologia é uma coisa multifacetada também e que ela precisa ser considerada. Desculpa ter estourado o tempo, Cal, mas eu acho que fico por aqui. Muito obrigado.
Muito bom, Geraldo, parabéns, brilhante mais uma vez. Eu sugiro que senhoras e senhores aproveitem a presença de Geraldo aqui, que é uma pessoa que tem bastante experiência, tem conduzido com muita sabedoria os estudos lá na Embrapa com relação à pecuária, agronegócio como um todo, a emissão de carbono, a consumo de água, enfim. E perguntem, né? Usem o aplicativo que a gente tem aí do GAF, façam perguntas para a gente no final do último bloco, explorar bastante o Geraldo. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o Luiz Barcos, da OIE. A OIE é a Organização Mundial responsável pela saúde animal, pela segurança alimentar e pelo bem-estar animal. Foi criada em 1924 e atua em mais de 180 países. Então, por favor, Luiz Barcos. Buenos días. Señor Plinio, muchas gracias por la invitación a la OIE. Cesario, felicitaciones por la organización de este evento. Quiero dejarles algunas inquietudes desde el punto de vista de la sanidad animal, la producción animal y el comercio. En primer lugar, decirles que la OIE fue fundada en 1924, 27 países la fundaron en ese momento, después de una epidemia de peste bovina que estaba diezmando la población animal en Europa. Entonces los países decidieron fundar esta organización con el objetivo más importante de notificar la situación sanitaria para poder tomar medidas de prevención, reacción, alerta, evitar difusión de enfermedades. De 1924 a hoy, 180 países miembros, Brasil fue uno de los fundadores y a través del sistema de información sanitaria, que en 1924 era por telegramas, hoy hay un sistema informático que durante las 24 horas y los 365 días difunde información sanitaria mundial. Más de 2 millones de personas consultan este sitio que es importante para aspectos de comercio y otros factores. La otra actividad que hace la OIE son las normas internacionales para lo que es la sanidad animal y la zoonosis, que los países la toman como referencia para su marco legal y la Organización Mundial de Comercio la toma como referencia para cuando hay disputas comerciales entre los países. Los estándares, las normas están publicadas en 3 idiomas, son accesibles públicamente y son utilizadas por el comercio, los países, el sector privado. Dentro de las normas ustedes van a encontrar la calidad de los servicios veterinarios, condiciones de las enfermedades, cómo se debe realizar la certificación internacional para diferentes productos, las calidades de los laboratorios, qué tipo de análisis se deben utilizar para el comercio de animales o productos de origen animal. Bueno, esta y muchas otras cosas más van a encontrar dentro de las normas de la OIE. Quiero mencionar brevemente a lo que ya se dijo de la globalización, que uno de los factores que impacta la globalización, la movilización tan rápida de productos y personas, es en el riesgo de mayor incidencia o reemergencia de enfermedades y el peligro que eso tiene para lo que es la producción y el comercio. No quiero entenderme mucho más en lo de la globalización porque ya se habló en muchas presentaciones anteriores. Sí quiero mencionar, y creo que todos van a coincidir, en muchos de los beneficios que tiene la sanidad, ya sea para mejorar la producción, para disminuir la pobreza de más de 1.000 millones de pequeños productores, que lo único que tienen como capital son sus animales, para el comercio local, regional y mundial. Y bueno, podríamos verlo de otro lado. Si no hay una adecuada sanidad, todos estos factores, sin duda, tienen un impacto y pueden afectarse. Quiero dejarles en este poco tiempo algunas inquietudes para
la producción agropecuaria que creo que se deben tener en cuenta. En primer lugar, para los servicios sanitarios, tanto sea vegetales o animales, es muy importante el apoyo técnico y político para que puedan tener una acción adecuada. Ustedes saben que normalmente los gobiernos reducen los presupuestos, se reducen las capacidades y para ningún país es beneficioso tener un servicio sanitario débil, que no tenga capacidad de reaccionar, que no tenga capacidad de detectar enfermedades, prevenir y reducir la brecha entre un evento sanitario y la recuperación. Pero eso no se puede hacer solo, se necesita una colaboración público-privada muy importante y entender la importancia de tener un servicio sanitario fuerte y con capacidades. Ahí hay una frase que habla de solidaridad. La solidaridad la quiero expresar desde el punto de vista que la calidad y la sanidad en un país vecino, que Brasil tenga mejor condición sanitaria que Uruguay, Paraguay o Venezuela, no es en realidad una ventaja competitiva. En realidad los países de la región deberían tener una condición sanitaria muy buena a todos, porque uno que esté mal es peligro para el resto. Tenemos algunos países de nuestra región que están en una situación de peligro sanitario y la solidaridad es mirar a esos países y ayudarlos, es realmente un beneficio para todos tener una condición sanitaria adecuada, buena y con el menor riesgo posible. Quiero dejarles algunas inquietudes que tienen que ver con la producción, con el comercio. Algunas de ellas son demandas de consumidores, demandas de grandes cadenas de supermercados, demandas de países desarrollados con alto poder de compra. El bienestar animal. El bienestar animal llegó hace unos años y sin duda llegó para quedarse, y hay algunas demandas de bienestar animal que están por fuera de la base científica. ¿Cuál es el concepto de la OIE para el bienestar animal? Que los animales estén en muy buenas condiciones para poder producir adecuadamente, para que no se enfermen y que expresen su máximo potencial de producción. Pero hay demandas que exceden a estas bases científicas y crean disturbios y costos adicionales a los sistemas de producción. La resistencia antimicrobiana es un tema que está sobre la mesa. Principalmente, este es un tema que no lo puede resolver solo el sector público, no lo puede resolver solo el sector privado, la industria. Es una interacción, o sea, la industria que produce medicamentos veterinarios, por supuesto que su intención es vender la mayor cantidad posible. El productor quiere producir la mayor cantidad posible y la forma más eficiente. Ahora, este tema está sobre la mesa, hay que resolverlo con un enfoque integrado entre todas las partes. Biodiversidad ya se habló, o sea, la producción, no se puede hablar solamente de producción animal o producción vegetal sola sin tener en cuenta la biodiversidad. No voy a extenderme mucho en este tema. Con respecto a la trazabilidad, no es solamente la idea de que cada animal tenga un arete y que estén identificados y con eso resolvemos el tema de la trazabilidad. Hay demandas de información en los productos. Hay demandas de información, consumidores o empresas quieren saber más de cómo fue la producción hacia atrás, qué cosas se tuvieron en cuenta del bienestar animal, de la biodiversidad, de la condición social de los trabajadores. Hay mayor demanda de información en la etiqueta del producto y en el sistema de producción. Y eso no se puede ignorar, y es que los productores y los que ofrecen los productos tienen que cumplir las demandas de los que les van a comprar, si no es difícil sostener los mercados.
Tengo un punto ahí que creo que es muy importante, que es la habilidad de adaptarse a los cambios. La innovación tecnológica, la rapidez de los sistemas de producción, la tecnificación, implica una mucho más rápida velocidad en el comercio. Hoy, el sector público tiene que mirar seriamente sus procesos para que los procesos de certificación o inspección no produzcan retardos, demoras en el comercio que producen pérdidas comerciales. Probablemente los sistemas de inspección física, visitas, presencia de personas que se hacía y se hace hoy sean obsoletos. Y se tenga que pensar en sistemas, en algunos casos, en sistemas más sofisticados, con información electrónica, como mostró ayer Rodrigo en su excelente presentación. Pero hay que pensar seriamente en esta habilidad y facilidad de los gobiernos, de los servicios oficiales, de adaptarse a este cambio. Esta adaptación al cambio y a esta velocidad en el comercio se va a poder hacer nuevamente, no la van a poder hacer solos. Tiene que ser una interacción entre el sector público y el sector privado. Y por último, hay ya muchos estudios que la inversión en la prevención es mucho más barata, mucho menos costosa que las crisis sanitarias. Entonces, creo que hay que pensar seriamente en reforzar los sistemas de prevención para poder reaccionar rápidamente. Focos de enfermedades van a volver a existir. Nadie puede pensar que no va a volver a pasar un foco de cualquier enfermedad en muchos países. Pero si la capacidad de un país para reaccionar y controlar esa enfermedad es de un día, 2 días, una semana, un mes o 6 meses, las pérdidas económicas son totalmente diferentes. Y eso se puede conseguir con una adecuada inversión. Muchas gracias. Muito obrigado, Luiz Marcos, pelos esclarecimentos. Da mesma forma, eu sugiro que encaminhe as perguntas para a gente explorar um pouco os conhecimentos do Luiz com relação à sanidade e também a bem-estar animal. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Marcos Molina, presidente do Conselho do Grupo Marfrig, uma das maiores indústrias de processamento de carnes do mundo, uma pessoa que tem bastante experiência em todos os elos ali da cadeia, enfim. Marquinhos, é com você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite de participar, é uma honra de estar aqui. Quero falar um pouco do cenário brasileiro, que todos já conhecemos, mas eu quero reforçar alguns pontos. Hoje, somos o primeiro exportador mundial de carnes. Mas somos o segundo maior produtor, não somos o primeiro produtor. Mas temos o maior rebanho, com mais de 200 milhões de cabeças de bovinos. Aqui não dá para ver bem, mas eu quero só frisar aqui, que é comparar. Estados Unidos é o maior produtor. Estados Unidos hoje tem 88 milhões de cabeças e produz 10 milhões e 818 mil toneladas de carne. O Brasil, que é o segundo, tem o rebanho comercial maior do mundo, 204 milhões, e produz 9 milhões 561. Veja bem, nós temos uma diferença de 1.250.000 toneladas, que representa 12%, mas os Estados Unidos tem menos da metade do rebanho do Brasil e produz mais carne que o Brasil. Então, nós temos que ir buscar isso aí, nós estamos muito perto. Como fazer?
nós temos que melhorar 10% a taxa de desfrute e 10% o peso de carcaça. E podemos ser o maior produtor mundial e estamos muito perto disso. Então, a Marfrig vem incentivando, vem trabalhando com toda a cadeia, porque eu acho que é um objetivo que temos que buscar e temos que ser o maior produtor. O que nós já temos? O maior rebanho do mundo, já é a maior ferramenta para sermos o maior. Ter o maior rebanho comercial do mundo já o mais difícil, eu acredito, de ter a extensão do território nacional, a área de pastagem já temos, que nem o ministro falou ontem, não precisamos aumentar a área de pastagem, temos água e há condições para essa produção. Nós já produzimos carne para todos os mercados, desde commodities até carne de alta qualidade. Para vocês terem uma ideia, a Marfrig, quando começou, basicamente, nós éramos importador de carne. Desde 94 a 2004, nós importava muita carne de qualidade. O Brasil não tinha carne de qualidade. E hoje, o Brasil já produz carne de qualidade tão boa quanto a Uruguai, a Argentina e a americana. E o Brasil também conquistou outros mercados, como os da Rússia, que eles consomem uma carne mais magra. Hoje, o preço da carne para a Rússia do Brasil é maior que a Argentina, que o Uruguai. Então, já conseguimos produzir para todos os mercados. Nós conseguimos aqui no Brasil uma carne com o cruzamento, que é o cruzamento industrial, que, sem dúvida, é um diferencial para o Brasil. Por quê? Além de ter a precocidade e a maciez do europeu, ele também tem o sabor do zebuíno. Então, a carne nossa, em sabor, tem um sabor igualável, que é diferencial de outros mercados. Esse sabor que a gente conquistou da carne, o Brasil precisa fazer mais marketing disso, porque isso eu acredito, pelo que eu conheço já em todos os mercados, um diferencial do Brasil, do sabor com a pastagem natural também. Também vou dar um exemplo. Nos últimos 10 anos, o Brasil melhorou muito. Eu lembro que do Ronaldo, que eu fui visitar, a primeira abate que nós fizemos em Tangará, do Ronaldo, eu falava, que porcaria esse boi, Ronaldo, você quer prêmio ainda nesse boi? E ano passado, agora, fomos visitar de novo o confinamento dele, fizemos um abate, a melhora que teve no gado é coisa espetacular. Realmente é uma diferença nesses anos aí que é quase inacreditável. É espetacular a melhora da nossa genética e da qualidade do rebanho. Até o Nelore, que era criticado, que a carne era dura, hoje o Nelore também é uma carne macia. Então, eu acho que nós avançamos já muito nisso. Bem, e o que temos que fazer, que é o mais importante, e porque eu gosto muito de estar no negócio, porque sempre temos o que melhorar. Então, sempre a Marfrig está indo atrás, trazendo inovações, melhorando. Então, isso é o que move o nosso negócio, a Marfrig, é sempre estar contribuindo para toda a cadeia produtiva. E temos muito mais coisa para fazer do que já fazemos. Então, temos que aumentar o desfrute. Hoje, nós temos de 20% a 24% de desfrute. Quando eu falo melhorar em 10%, é a gente ir entre 24% a 26% o desfrute. Melhorar 10%, que com genética e manejo, a gente consegue chegar a isso. Aumentar o peso de carcaça. Nos últimos 5 anos, o peso médio nosso era 18 arroba, a coisa normal era matar um boi 18 arroba. Hoje,
já estamos matando boi de 22, 23 arroba, teve um aumento de peso de carcaça, que principalmente no Mato Grosso, com a integração lavoura e pecuária, já é possível, mas esse percentual é muito pouco ainda. Nós temos que trazer uma base nacional de 22 a 24 arrobas. Aumentar a taxa de lotação por hectare, usando os recursos já disponíveis de forma sustentável. Todos esses pontos que a gente temos que fazer diretamente, ela reflete numa produção sustentável, porque a gente usa menos hectare por animal, produz mais carne por animal por hectare. Então, tudo isso reflete numa produção sustentável. Melhorar o sistema de controle. Hoje o Brasil é muito grande. Então, para a gente ser o maior, e como nós somos maior, incomodamos vários mercados, nós temos que ter um sistema de controle rigoroso e que seja exemplo no mercado mundial de carnes. Não basta ser um sistema que tem controle, temos que ser melhor que os mercados. Exemplo disso é o INAC, no Uruguai. O Uruguai hoje tem 12 mercados a mais que o Brasil e o mesmo status sanitário. Mas o Uruguai tem uma confiança muito grande dos importadores, principalmente dos países que controla, que é o sistema de monitoramento de caixa preta e de sistema integrado com o governo, que dá uma confiabilidade muito grande. Então, a Marfrig, que temos unidade no Uruguai, nós convencemos o governador do Mato Grosso, ele lançou lá o IMAC, levamos eles no Uruguai, e a partir de julho, agora, as unidades nossas do Mato Grosso, Tangará e Paranatinga, vai rodar o sistema já similar ao Uruguai de controle, que vai ser um exemplo aqui para o Brasil, e eu acredito que todos os outros estados e o Brasil inteiro vai seguir nisso. Incentivar mais a integração de lavoura e pecuária, como eu já tinha falado, o próprio Ronaldo aqui, antes não era, agora nos últimos anos ele seguiu isso também. Isso tem sido um sucesso lá no Mato Grosso, essa integração, sem dúvida, é o caminho para o Brasil. Levar a tecnologia do campo da genética ao manejo. Nós temos investido muito em tecnologia. O que é? Levar genética no campo e ao manejo. Nos últimos anos, a Marfrig foi na parte de indústria. Não tinha classificação de carcaça no Brasil. O Brasil, nós instalamos a classificação de carcaça no Brasil, nós fomos o primeiro frigorífico a pagar prêmio de carcaça. A partir disso que o Brasil começou a melhorar. E para quê? A classificação de carcaça, você consegue ver o gado que você compra e o produtor que você compra. Então, essa tecnologia no campo de genética, de gado melhorado, a indústria começou a ver e pagar mais por isso. Então, aí conseguimos também. Fomos o primeiro programa de fomento Angus, quando a gente fala Angus, é Nelore Angus, que a linha materna é zebuína, e a linha paterna é europeu. Então, nós conseguimos fazer o primeiro programa de fomento Angus, incentivando. Esse ano aqui nós vamos ter mais de 40 mil animais, o programa nosso de fomento, e outros seguiram isso aí. Já é fruto desse trabalho nosso de fomento, e o Brasil hoje, sem dúvida, produz muito mais carne de qualidade que produzia anteriormente. Precisamos também aumentar o apoio do governo nos programas de fomento e financiamento competitivo. Hoje, a agricultura tem muito mais incentivo que a pecuária. Realmente, hoje, o qual sabe disso, que o pecuarista, para conseguir financiamento, além de caro, é curto prazo.
né? E uma das coisas que a integração lavoura e pecuária tem dado certo é porque o produtor rural, que é o plantador de grãos, ele pega esse dinheiro para acaba financiando a pecuária. Mas se for só a pecuária pura, o financiamento é muito baixo. Então, é uma coisa aí que temos que brigar em aumentar e baixar esse custo, porque para levar o boi de 18, 19 arroba para 22, 23, precisamos ter financiamento de mais baixo valor. Precisamos também a carne de qualidade, que eu falei, a gente sim produz carne de alta qualidade aqui no Brasil, mas o percentual ainda é muito pouco. Você pegar o percentual do Brasil com o percentual da Argentina e do Uruguai, ou dos Estados Unidos, o Brasil está indo um percentual muito pouco. Um dos motivos é também o financiamento, porque se na comida você financiar, você dá mais grãos, deixar mais tempo no confinamento, você aumenta a qualidade. Aumentar os programas de fomento, de genética, que também custa mais. Então, eu acho que tudo isso aqui leva a uma melhoria de toda a cadeia. Aumentar também o número de países que compram a nossa carne. E fazendo tudo isso, fica mais fácil aumentar os países que compram a carne nossa. Os maiores importadores, para você ter uma ideia, hoje, os maiores importadores de carne, que, por exemplo, Estados Unidos e Japão, que são grandes mercados, não compram do Brasil ainda. Nós temos que abrir esse mercado. Aqui é uma foto do programa nosso de fomento. Isso é um bezerro de 8 meses com uma mãe Nelore, que o programa nosso de genético. Para vocês terem uma ideia, os machos foi desmamado com 295 quilos e as fêmeas com 265 quilos. Todo esse foi um programa de embrião em barriga de aluguel e deu já o sêmen sexado macho, deu 97% macho e 3% de fêmea. Então, isso mostra que podemos fazer, numa monta natural, isso demoraria 4 ou 5 anos para fazer, nós conseguimos fazer em 1 ano. E a precocidade é uma coisa incrível. Inclusive, os bezerros com as mães Nelore, agora que nós desmamamos, tivemos aí a surpresa, um percentual muito grande, que os próprios bezerros cobriram as vacas Nelore. É impressionante. E as fêmeas, de 15 meses agora, já vai entrar na estação de monta esse ano ainda. Então, você consegue reduzir o tempo com uma alta tecnologia no campo e fomentar isso. Então, facilmente, o meu ponto é que estamos perto para ser o maior produtor, nós vamos ser o maior produtor, o maior exportador, mas para fazer isso nós temos que ser o melhor, e toda a cadeia tem que estar integrada, desde do produtor ao frigorífico, aos clientes, e é isso que a Marfrig tem buscado fazer, integrar mais a cadeia. Muito obrigado. Muito bom, Marcos, parabéns, foi uma ótima apresentação. Eu vou passar agora para a parte das perguntas. Eu queria começar com o Geraldo. Geraldo, a BCZ, junto com o CEPEA, com a equipe do professor Sérgio Desen, realizou um trabalho que mostra que o investimento em animais melhoradores, selecionados, traz ganhos importantíssimos para a pecuária, da ordem de 1 para 4. Então, você investindo num touro geneticamente superior, pagando, vamos dizer, R$10 mil num touro dessa natureza, você pode contar com um ganho de R$40 mil em arrobas de bezerro a mais, por exemplo, no caso de pecuária de corte. E trouxe também informações muito interessantes com relação às propriedades que investem nisso. São todas com melhor sustentabilidade econômica e ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora que ele investe em genética, traz a tecnologia para dentro da produção, ele tem uma sustentabilidade econômica mais forte, que pode lhe dar condições de ter melhores salários para os seus colaboradores,
uma melhor sustentabilidade social e, geralmente, esse mesmo produtor também tem um cuidado muito maior com a parte ambiental da sua propriedade. Como é que você vê isso comparando com a agricultura? Já que a agricultura, principalmente a brasileira, dos trópicos, ela está realmente muito avançada em termos de tecnificação e a extensão rural parece que funcionou muito melhor nesse meio. Quais as barreiras que a gente tem para levar essa tecnologia na pecuária para tornar a pecuária brasileira cada vez mais moderna, competitiva e sustentável? Obrigado pela pergunta. Não tem assim, sabe o que falar, a genética é fundamental. Você citou a agricultura, na agricultura é mais fácil da gente fazer essas decomposições genéticas. A genética, ao longo desses últimos 100 anos, tem explicado 40% a 50% de todos os ganhos de produtividade, né? E eu acredito que agora, para o futuro, na pecuária, nós vamos ter um progresso genético muito mais acelerado. Deixa eu explicar por que isso. O progresso genético ele vai depender, o Marcos Molina no final ele falou os 4 anos, né? Mas não é só isso, ele depende da taxa de desmama. Imaginem que vocês têm uma taxa de desmama muito baixa, que nem era antigamente, de 50% a 60%. Então, de cada 100 vacas, você está desmamando 50 a 60 animais, vamos dizer que você desmama 50 animais. 50 animais são 25 fêmeas. Você praticamente não tem nenhuma possibilidade de fazer um progresso genético, porque você tem que pegar quase que todas as fêmeas para jogar no seu rebanho. Com as melhoras que a gente teve em manejo nos últimos anos, hoje nós estamos desmamando o quê? 80%, 85% nas melhores fazendas? 80 significa que são 40 fêmeas por ano. Dessas 40, eu tenho como selecionar as de ponta. Então, eu acho que não apenas a genética já tem desempenhado um papel importante, como para o futuro, esse avanço vai ser muito mais rápido, por exemplo, por conta de outras melhorias. Eu concordo plenamente, esse trabalho que você citou, coordenado pelo Sérgio do CPEA, que conforme você aumenta a genética e você dá condição para esse animal desempenhar, porque isso é um ponto importante. Quanto mais produtivo o animal, mais exigente esse animal é na oferta ambiental, senão ele não consegue produzir. Então, não adianta você botar uma Ferrari para andar numa pista esburacada. A gente está melhorando a genética, a oferta ambiental tem que ser melhorada a contento, porque daí esse animal ele vai embora e não tem como brecar esses ganhos. Com relação ao progresso da agricultura pecuária, Cal, a gente tem que avançar mais. Mas o próprio ciclo é diferente, né? Então, a pecuária, eu acho que ela tem tudo para deslanchar nos próximos anos, inclusive com os exemplos que o Marcos trouxe, né? A gente hoje tem uma capacidade com sexagem, e o que a gente está vendo na linha de fronteira genética é maravilhoso, como que a gente pode estar usando a parte de mapeamento genético e todas essas coisas para acelerar os ganhos genéticos também. Muito bem. Aqui tem uma pergunta também sobre qual a opinião da OIE em relação ao status sanitário brasileiro da febre aftosa. O Brasil já pode pensar em parar a vacinação do gado? Es muy fácil la respuesta. La decisión es de Brasil. La OIE respeta las decisiones de los países y apoya en todo lo que el país quiera, pero es una decisión del país. No, tenemos que esperar a lo que decida Brasil. Marcos, meu tempo já está esgotado, mas eu queria fazer mais 2 perguntas, uma para o Marcos e mais uma para o Geraldo. A relação frigorífico-produtor, ela sempre foi uma relação delicada, sensível, a gente sempre viu muitos atritos nessa relação. O Instituto Mato Grossense da Carne é uma tentativa, na minha visão, espetacular de estreitar esse relacionamento. Ele foi copiado no bom sentido das experiências do Uruguai, onde produtor, governo e indústria sentam com frequência e discutem as prioridades, os desafios, os objetivos, e isso facilitou para uma parceria ganha-ganha de todos, vendem melhor a carne uruguaia mundo afora. Você vê essa iniciativa do IMAC com a possibilidade de se aproximar ainda mais do produtor? Não, eu vejo lá no Uruguai, o programa do IMAC, que INAC lá no Uruguai, foi um sucesso, tanto voltado para a relação entre indústria e produtor e governo, mas também
na parte de controle e de confiança, caso dos países que vêm da própria UE. Hoje, eu acho que tem uma confiança no sistema uruguaio muito grande. É um diferencial que o Uruguai tem no mercado, é muito mais fácil porque é pequeno, o Brasil é muito mais difícil porque é grande, mas o grande desafio nosso é ser grande e ser melhor. Então, a gente trouxe aqui esse exemplo do Uruguai, o Martim, que hoje é o CEO, o presidente nosso da Marfrig, e uma das coisas que eu pedi para ele é trazer um pouco da cultura do Uruguai e do sistema uruguaio, que já é um sucesso lá, para nós implementar aqui no nosso negócio. Então, lá o IMAC, ele foi criado primeiro por causa do controle de sonegação, porque com o sistema de caixa preta, ele é impossível de sonegar, porque o sistema fica no próprio órgão, no INAC, e a informação que vai para os frigoríficos e para o governo é o próprio sistema, o servidor central que fica no INAC, que vai a informação. Então, você tem um controle absoluto. Além disso, da produção, você tem agregar nisso a parte de controle. Aqui no Brasil, nós temos que melhorar um pouco por essa parte ambiental em conjunto. Então, eu acho que o grande avanço nosso agora é um divisor de águas, esse sistema de controle. Muito bom. E nosso tempo já está esgotado. Vou fazer a minha última pergunta para o Geraldo, é uma pergunta do Celso Lopes, da Associação de Produtores do Vale do Araguaia, que ele pergunta o seguinte: a demanda por proteínas cresce à razão de 3%, e a produção, com toda a tecnificação, cresce a 1%. Portanto, deverão ser abertas novas fronteiras. É isso? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente pega a nossa proteína, no caso da carne bovina, por exemplo, no último período ela cresceu 6 e poucos %. Mas, enfim, independentemente, quando a gente olha no agregado, que eu acho que deve ser os valores que você está se referindo, a gente tem que pensar que hoje, se a gente recupera 1 hectare de pasto degradado, e a gente não precisa botar uma tecnologia, sabe, lá em cima. Vamos botar uma tecnologia mais ou menos mediana para um plus. Eu estou falando alguma coisa da ordem de 1,5 cabeça por hectare, ganhos da ordem de 160 quilos por cabeça por ano. Se você recupera um pasto degradado e implementa essa tecnologia, para cada 1 hectare, você libera outros 5 para fazer o quê? Sei lá, o que você quiser. Quer plantar milho, quer plantar soja, quer plantar floresta, planta floresta. Agora, o ponto sempre importante, nós somos expostos a sinais de preços. As tecnologias que foram ser adotadas, elas vão ter que respeitar uma lógica econômica, é a lógica que nós vivemos no país. Então, conforme mudam os preços relativos, também vai mudar o rol de tecnologias que o pecuarista vai ter à sua disposição. Em algumas vezes ele vai poder dar uma turbinada maior, outras vezes ele vai ter que segurar um pouquinho, em função das variações dos preços relativos. Bom, o GAF 2016, então, agradece bastante a presença e a participação do Marcos Molina, Luiz Barros, do Geraldo Marta, e eu, em nome da BCZ, também faço esse agradecimento. Muito obrigado a todos. Os nossos agradecimentos aos participantes desse painel, senhor Luiz Cláudio Paranhos, Luiz Oswaldo Barcos, Geraldo Buena Marta Júnior e Marcos Molina.